Fala, galera. Vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão, que hoje encara o Red Bull Bragantino às 20 horas pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos ver aí a provável escalação do Corinthians e do Bragantino. E o Corinthians decide rescindir com o Martinez. Vamos acompanhar aí as últimas informações deste caso. Da violência, de algo que a gente detesta no futebol, para falar de jogo, de bola rolando, de expectativa de uma grande partida, porque teremos um confronto paulista. O Corinthians do Ronaldão recebendo o Bragantino, que quer recuperar a liderança do Campeonato Brasileiro, e o Corinthians precisa pontuar. É hora de virar a página. Depois da derrota no derby, o Corinthians volta a campo hoje contra o Bragantino em busca dos primeiros pontos no Brasileirão. O Timão estreou com derrota contra o Bahia, não jogou a segunda rodada por causa da Supercopa e já aparece na lanterna do campeonato. É só a gente ter tranquilidade, nós vamos recuperar aí na frente esses pontos que foram deixados aqui hoje. O importante é a equipe repetir o que vem fazendo. Jogar, criar, buscar, se entregar dentro das partidas. E hoje o Corinthians deve ter duas novidades na lista de relacionados. O volante Alan, que chega por empréstimo do Flamengo, e o lateral Anrileri, que depois de uma longa novela, chegou a um acordo pela renovação. Vou dar vida pelo clube e espero dar muita alegria para vocês. Estou muito feliz de poder ficar aqui um ano mais. Mas a expectativa é de que a dupla comece no banco contra o Bragantino. Para a partida, Dorival deve repetir o time do derby, com Hugo Souza no gol, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu na defesa, Ranielli, Matheus Pereira, André e Breno Bidon no meio-campo e o ataque com Memphis e Yuri Alberto. É só manter o que a gente vem fazendo, estamos numa crescente, numa evolução há alguns jogos já, onde que nossa equipe esse ano está se encontrando num formato bom de jogo. Se confirmada, essa será a primeira vez que Dorival vai repetir uma escalação nesse ano. Do lado do Bragantino, Wagner Mancini deve armar o massa bruta com Cleiton no gol, Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba na defesa, o trio de meio-campo com Gabriel, Matheus Fernandes e Gustavo Neves, e o ataque com Lucas Barbosa, Henry Mosquera e Isidro Pita. Ainda invicto na temporada, com 5 vitórias e 4 empates, o Braga vem de um tropeço no Paulistão. Felizmente ainda seguimos invictos, não só na competição como no ano, acho que isso também é um ponto a ser comemorado. O jogo de hoje também tem um clima de revanche para o Corinthians. Nas últimas 3 partidas contra o Bragantino foram 3 derrotas. A última delas no Paulistão desse ano foi a mais pesada. 3-0 para o Massa Bruta. Hoje foi um dia bem ruim para a gente, né? Um resultado inesperado. Um dia atípico, podemos dizer assim, onde a gente não conseguiu impor nosso jogo, a gente não conseguiu colocar nossa ideia de jogo para fora. A gente sabe que pode fazer muito mais do que fizemos hoje. Ronaldão, quero saber se o modo hoje é confiante, preocupado ou desanimado depois do derby. Não, o time jogou, né? Tanto é que o Edu falou aqui na segunda-feira que o Corinthians ganhou o título do time que ganhou. Jogou bem. Jogou bem, né? Então o Corinthians bem. vem jogando bem, vem mostrando que tem um grupo forte, vem tendo também a molecada como a sua base ali pro Dorival, na necessidade. O Andrezinho muito bem, o Bidonzinho muito bem. Então eu acho que vai dar jogo dessa vez. Apesar também de que vocês estão torcendo contra, eu sei. Mas com certeza... Não, eu já falei pra você, vai dar empate. Empate. O quê? Empate. Eu também acho. Eu não desejo o mesmo pra você. O Cicino sabe o que quer, o Edu também tá meio perdido. Não, você empate. tá perdido. Agora Mas o o Corinthians... Cicino é líder. É o líder do quê? Nem terminou a rodada, não posso nem falar isso. Não, momentaneamente. Não posso nem falar. Eu gostaria de falar, olha, o São Paulo é líder, mas não terminou a rodada. Vocês comemoram um título que ninguém se interessa por ele, que é uma Supercopa. Então não vou nem... O que eu posso ninguém dizer? tá nem aí o que vocês fazem desse quem título. Apita esse jogo? Eu quero saber. Quem apita esse jogo, por favor? Não me venha com o Daronco lá em casa, hein? É isso, né? Felipe Fernandes de Lima. O bom menino.
E um bom menino não faz xixi na cama. Você sabia? Então, Eu também não torço pro São Paulo continuar na liderança. Porque se São Paulo não estiver na liderança, Sim, agora vai o estar o assunto é Bragantino mandando Corinthians. taca no Corinthians. empate. Exatamente. Isso vai ser empate, sim. Não vou falar nada. Daqui a Xixi tá pouquinho doidão. vamos falar, sabe do quê? De Internacional e Palmeiras. Vai ter aquele mano a mano? Ai, o mano a mano? Vai ter? Não, vai ter, Charles. Não tô sabendo, não. Também não. Não. Calma, calma. Rafael Valente, a gente falava que o Red Bull foi o único time que até aqui venceu todos os seus jogos, os 2 que fez no Campeonato Brasileiro. Tem o Corinthians pela frente hoje. Fala, Bruno. Bom dia para você, para os amigos do estúdio, para o fã de esporte. Tem um detalhe extra que torna a partida contra o Bragantino ainda mais difícil para o Corinthians. O Bragantino, ao lado do Bahia, é o único clube da Série A que não perdeu em 2026 e só tomou 2 gols. Então, quem quer ganhar do Bragantino tem que investir pesado no ataque. A informação que a gente tem é que o Dorival Júnior vai hoje com o que tem de força máxima no Corinthians, né? Uma semana atrás, ele poupou os titulares do Corinthians em jogo do Campeonato Paulista contra o Capivariano, para justamente ter os titulares contra o Palmeiras no domingo, jogo que perdeu, e agora contra o Red Bull Bragantino. Então o torcedor pode esperar ali o meio de campo com aquele quarteto que já está virando, já está caindo no gosto da torcida, né? Que é o Ranieri, o Matheus Pereira, o André e o Bidon, e o ataque com Yuri e Memphis. Além disso, um nome extra que vai reforçar o Corinthians nessa partida contra o Red Bull Bragantino, não começando como titular, mas no banco de reservas, é o volante Alan, que chegou emprestado pelo Flamengo, se apresentou ao elenco esses dias, já está no bid e vai para o jogo de hoje. Só que o Dorival Júnior, se uma semana atrás comemorava não ter ninguém no departamento médico, uma semana se passou, uma derrota no derby e 4 nomes no departamento médico. 2 preocupam mais, o lateral esquerdo Hugo, que operou o joelho direito, e o meio-campista José Martínez, que finalmente chegou da Venezuela, mas veio com uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito, vai operar, vai ficar um longo tempo fora. Os outros 2 nomes são o André Carrillo e o Caio César, né, que é um dos reforços dessa temporada, mas são lesões musculares, em breve devem estar à disposição. Corinthians, como você disse, fez um jogo no Brasileiro, perdeu para o Bahia na Vila Belmiro, mando do Corinthians, tem 0 pontos, é o lanterna da competição, por isso pressionado para vencer o Bragantino na noite de hoje na Neoquímica, viu, Bruno? Boa, então tem esse confronto entre equipes paulistas e hoje tem também um clássico carioca. Obrigado, viu, Rafa? A gente fala do Corinthians mais pra frente. Sabe que nessa de oportunidade de negócio, Bruno Andrade, então, até pra gente falar do Corinthians e do Martínez, esse aqui que eu não sei o nome, mas ele me escreveu aqui um monte de coisa, ele mandou Mister alguma coisa, ele mandou assim, ó, é verdade que o holandês Wijnaldum, ex-PSG e Liverpool, está sendo sondado pelo Corinthians. Será que ele é amigo do Memphis? O Memphis está indicando aí um monte de gente, né? Mas isso é bom, hein? A gente pode ir atrás dessa informação aí também. Vai atrás, Felipe. Não tenho a menor ideia. Gostei da resposta. Não, mas ele está perguntando, a gente não tem essa informação, mas vamos atrás, aqui, então. Vamos atrás. Manda mensagem aí pro Memphis. Vamos atrás. Vê se o Memphis está indicando, porque o Memphis indicou o Zacarias, certo? Zacarias, deu polêmica aí, mas ele deve ser anunciado nessa semana como reforço do Corinthians. O Alan já foi anunciado também, foi anunciado ontem como novo reforço do Timão aí também. E, ô Bruno, a história do Martínez como ficou? Vamos lá então. Ontem eu trouxe que existiria uma nova conversa, existiu uma anteontem, quando ninguém comentou com o Martínez e tampouco com os representantes dele sobre essa possibilidade até então de rescisão por justa causa, nós explicamos isso, mas que depois isso já cogitava-se nos bastidores que logo chegaria o jogador e chegou. Ontem o Corinthians chamou o Martínez para conversar, os advogados do jogador, os representantes do jogador, e tendo em vista toda a repercussão, toda a análise do caso, sobretudo uma análise burocrática, o Corinthians afastou a possibilidade de uma rescisão por justa causa e começou a conversar com o Martínez, com o conhecimento do Martínez, com a facilitação do Martínez e dos seus representantes, uma rescisão amigável. Então, neste momento, de ontem para hoje, ontem essas negociações continuam, Departamento Jurídico do Corinthians, advogados do Martínez, em conjunto, trabalham para que o contrato dele, que é válido até dezembro de 2027, seja quebrado, mas de forma amigável. Leitura do que eu acredito ser amigável. O Corinthians paga alguma coisa ao Martínez, não deve pagar a totalidade e não depois corre o risco de ser cobrado. Quer dizer, o risco sempre vai acontecer, né? O Martínez daqui 2, 3 anos pode achar por bem
se sentir incomodado e cobrar o Corinthians na justiça. Mas como não será mais por justa causa, o Corinthians percebeu, por várias questões legais, que eventualmente no futuro poderia ter problemas trabalhistas e legais caso dispensasse, rescindisse por justa causa um jogador lesionado. A lei trabalhista vai proteger quase sempre o jogador, há poucas brechas para ultrapassar isso. O Corinthians internamente entendeu, mas ainda assim, sentindo que não há mais clima para a permanência do Martínez, chamou o advogado, chamou a gente, chamou o próprio jogador e colocou em cima da mesa então essa possibilidade, que agora torna-se real, de uma rescisão amigável, mas para que isso aconteça, restam ajustes, são necessários ajustes para poder entender aquilo que o Martínez vai ter que abrir mão, aquilo que o Corinthians vai ter que abrir mão. Então vai ser a rescisão mais amigável possível e de forma imediata. O Martínez não volta a jogar mais pelo Corinthians, falta essa resolução então desses detalhes burocráticos, quem vai ceder mais, mas certo é que os dois vão ceder, os dois entenderam que a rescisão por justa causa não é o melhor caminho. Bom, essa questão toda aí jurídica também envolvendo os dois, como o Rino explicou pra gente aqui. Felipe Rino explicou ontem pra gente. Sexto reforço para a temporada, o volante Alan será a novidade do Corinthians para o jogo contra o Red Bull Bragantino, nesta quinta-feira, às 20 horas, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Respaldado pelo técnico Dorival Júnior, o meio-campista iniciará no banco de reservas e pode fazer sua estreia na Neoquímica Arena no decorrer do confronto. Como vinha treinando sem restrições no Flamengo, inclusive sendo utilizado em uma partida do Campeonato Carioca, Alan não precisará passar por um período de recondicionamento físico no CT Joaquim Grava. Em seu primeiro treino com o elenco do Corinthians, o meio-campista deixou boas impressões e ganhou vaga entre os relacionados. A comissão técnica do Timão comemorou bastante a contratação. Afinal, desde a saída de Maicon para o Atlético Mineiro, o clube buscava um volante com características de bom passe, marcação e preenchimento dos espaços. Com a lesão de José Martínez, a necessidade de ter uma nova peça no elenco passou a ser mais urgente. A princípio, segundo fontes ouvidas, o Corinthians imaginava Alan atuando como primeiro volante, de marcação e transição de bola no meio de campo. O reforço, no entanto, já jogou mais adiantado e também pode exercer a função. Revelado no Inter, Alan coleciona passagens por Finlândia, Bélgica, Alemanha e Chipre. No Brasil, defendeu as cores de Fluminense, Atlético Mineiro e Flamengo, onde conquistou os títulos do Brasileirão e da Conmebol Libertadores do ano passado. O acordo assinado entre os dois clubes e pelo empréstimo sem custos até o final de 2026, com o Corinthians arcando com a integridade dos salários do volante, o Flamengo estabeleceu o valor de 2 milhões de euros, 12,29 milhões na cotação atual, para a opção de compra do Timão. O Corinthians passa por um momento de instabilidade. Derrotado em sua única partida no Brasileirão, diante do Bahia, o Timão vem de um tropeço em casa para o rival Palmeiras na penúltima rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista. Nesta noite, o alvinegro entrará pressionado por um bom resultado ao lado de sua torcida. O Bragantino está na liderança do Brasileirão, com 6 pontos. O Massa Bruta também está invicto na temporada. Em 9 partidas, são 5 vitórias e 4 empates. O time também marcou 13 gols e sofreu apenas 2. O time quer mais um triunfo nesta quinta-feira para seguir na ponta isolada do campeonato. Tratando o Campeonato Brasileiro como prioridade, o Corinthians terá força máxima em campo com um ataque formado por Yuri Alberto e Memphis Depay. No meio, Rodrigo Garro deve manter a condição de reserva, dando espaço ao quarteto formado por Ranieri, André, Matheus Pereira e Breno Bidon. Provável escalação: Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranieri, André, Matheus Pereira e Breno Bidon, Memphis Depay e Yuri Alberto.